que é uma mentira? É difícil, parece que é uma pergunta muito óbvia, mas sequer sabemos definir o que seja verdade. Voltaire dizia que as verdades históricas nada mais são do que probabilidades. O juiz não participou do fato. E me permitam dizer, nem o advogado. O advogado sabe o que o cliente disse para ele. E eu sei o que o advogado disse para mim. Nós não sabemos o que aconteceu. É a partir do processo dialógico, dos argumentos, daquilo que vai sendo construído, que o juiz vai formar juízos de possibilidade, verossimilhança ou probabilidade. Então é difícil dizer quando a testemunha mentiu, quando ela não soube se expressar, quando ela assimilou mal a pergunta. Imaginem eu perguntando para um trabalhador rural se havia repouso hebdomadário. Ou é conhecida aquela situação do processo penal, e acreditem, isso é um processo verdadeiro, em que se perguntava para a testemunha se havia flatulência. Era um processo de atentado ao pudor. Imagine o potencial dessa flatulência. Enfim, e o juiz perguntava e a testemunha não respondia. Promotor de justiça, processo de justiça estadual, promotor de justiça. Silêncio, o senhor me permite? Claro, doutor. O João peidava? Ah, peidava. Então imagine, muitas vezes a pessoa não consegue assimilar o que está sendo perguntado, não consegue externar aquilo que ela pensa, não consegue transmitir a resposta. Mas nós temos parâmetros que podem ser utilizados. Por exemplo, quando a testemunha fala de maneira diversa daquilo que disse a parte que a convidou, porque é uma expectativa legítima. Se eu estou produzindo uma prova, em teoria, essa prova vai abonar a minha tese. Se a testemunha que vem a meu convite apresenta uma versão diferente da minha, isso conduz a um juízo, ou ao menos a uma aparência de inverossimilhança. Essa é uma situação. Outra situação é a da testemunha que fala diferente de outra testemunha que depõe a convite da mesma parte. Não aqui em Curitiba, mas lá em São Paulo, 15ª região, segunda região isso também não acontece. Mas lá na 15ª região, me recordo que uma vez eu ouvi 4 pessoas. Eu consegui me conter até o 3º depoimento. E no 4º depoimento eu virei para a testemunha, estava falando normalmente, e disse para ela algo mais ou menos assim: o senhor é a 4ª pessoa que eu ouço nesse processo e é a 4ª versão diferente. Eu quero saber o que aconteceu. Ou seja, o pobre pagou o pato. Eu nem sei se o mentiroso era ele ou os outros. Mas o fato é que isso acontece. A parte leva 2 testemunhas, pede para ouvir, e elas apresentam versões diferentes. Isso tudo conduz, ou permite que se construa uma ideia, um juízo de inverossimilhança. Muito bem, o TST estabeleceu um procedimento. Antes do sancionamento, o juiz precisa oportunizar a manifestação. Contraditório efetivo. Quero fazer uma distinção muito rápida. A testemunha pode, primeiro, justificar as suas respostas. Ela pode explicar por que naqueles pontos houve divergência. Talvez a sua realidade seja distinta, e ela falou de si. Segundo, a testemunha pode se retratar. O que é retratar? É voltar atrás. E isso acontece quando as coisas são apresentadas com clareza. Eu tenho esse feitio, são poucos os casos, eu não faço isso em qualquer singela discrepância de depoimentos. Mas quando a coisa está muito diferente, eu faço a explicação do instituto, do procedimento, e eu permito que venha esse retrate. E na retratação, a pessoa basicamente volta atrás. Por favor, desconsidere meu depoimento, eu me equivoquei, eu falei coisas que não devia. É voltar atrás, diferente de uma terceira conduta. E essa, me permitam, não é possível, que é a conduta de consertar depoimento. Nós não podemos usar uma lei criada com escopo de probidade para permitir que a parte se porte de maneira ímproba no processo. A ideia não é identificar aonde a testemunha não falou como deveria e permitir que ela conserte o depoimento. Não é isso.
é se justificar para que não haja sancionamento, ainda que com prejuízo da prova, porque esse procedimento do TST tem como objetivo contraditório efetivo em relação à testemunha que vai ser sancionada. Ou então que a pessoa se retrate, mas jamais para, lendo aquilo que disse e aquilo que as outras pessoas disseram, pontual e convenientemente consertar o depoimento. Isso não. Os efeitos jurídicos da retratação. Juridicamente, já conversei com pessoas que têm conhecimento de direito penal, a retratação ela é entendida como uma maneira de evitar as consequências jurídico-penais do crime de falso. Mas a doutrina, ao menos a doutrina prevalente, tem sustentado que a retratação, posto que afasta efeitos penais, não afasta os efeitos não penais ou civis. Vale dizer, a pessoa quando se retrata, ela continua sujeita ao sancionamento. Eu, particularmente, embora entenda a tese jurídica, eu prefiro trabalhar com boa-fé, prefiro trabalhar com bons relacionamentos, com construção de valores. E eu sempre deixo claro que quando a pessoa quiser se retratar em processos da minha competência, isso afasta consequências jurídicas, penais e civis. Mas a gente precisa ter em mente que há um entendimento doutrinário bastante consolidado no sentido de que não há esse prejuízo ao sancionamento.